Olá, você, amigo e amiga do Finanças Responde, seja bem-vindo para mais um conteúdo super importante de um tema super interessante. O quê? Crédito. Crédito, do CPF ao CNPJ. O uso consciente alavancando as finanças. Meu nome é Paulo Domingos, sou administrador do grupo Finanças Responde do LinkedIn e também temos esse canal do YouTube. Estamos aqui também com o João Paulo, que vai participar dessa entrevista, junto com o Caio, que vai fazer a sua apresentação em seguida. Fica à vontade, João. Boa noite a todos. Bom, eu sou o João Paulo Melo, sou contador e atualmente consultor financeiro de uma multinacional e estou aqui para bater um papo sobre esse tema muito importante no cotidiano dos brasileiros. O Caio aí vai dar altas dicas sobre o tema e seria bom todos anotarem, né, e aplicarem isso no dia a dia. Caio, por gentileza, se apresente, seja bem-vindo. Bom, obrigado, Paulo, obrigado, João, obrigado a todos os seguidores aí do canal. É um privilégio participar, fazer aqui uma enquete junto com profissionais de alto calibre, sempre discutindo um tema que é muito importante aqui para o mercado brasileiro, no tocante aí os empreendedores, né? Não é fácil empreender no Brasil, então é sempre bom a gente falar sobre análise de crédito e cobrança, né? Bom, um briefing do Caio, sou um profissional de mais de 30 anos de mercado atuando na área financeira, tá? Formado em administração, especializado em finanças internacionais, empresariais e internacionais, pela Fundação Getúlio Vargas. Sou presidente do grupo de franquias, que é a Otris Soluções Financeiras, e carrego aí uma reputação de mais de 10 anos na área de recuperação de crédito para pequenas e médias empresas, tá? Atualmente, eu tenho sido apresentado por alguns canais de mídia como educador financeiro, e por isso, vamos dizer assim, temos uma oportunidade de trocar alguns debates, algumas informações junto com o canal. Muito legal ter você aqui presente no canal Finanças Responde. Para nós é um privilégio, Caio. Caio, segundo o levantamento, né, do Serasa, publicado em março, a inadimplência de pessoas físicas adultas caiu um pouco, em torno de 3%, né? Passou de 41% para 38%. Dentre os fatores que motivaram essa redução estão facilitação de renegociação, né? Junto aos credores, adiantamento de compromissos, o próprio auxílio emergencial, formação do governo federal, e taxas de juros também foram mantidas, né? Evitando o endividamento da população. Neste artigo, o Serasa destaca também que a população adulta priorizou o pagamento de dívidas, além, é claro, das suas necessidades básicas. Queria te fazer uma pergunta inicial aqui. Seria correto afirmar que a conjuntura de incerteza provocada por essa pandemia, essa conjuntura, produziu, mesmo que indiretamente, um despertamento de práticas de educação financeira, tais como controle de gasto e focos em prioridades? O que você acha disso? Fale sobre essa importância da educação financeira para nós, já que você é um especialista nessa área, por favor. A informação é correta, Paulo. Atuando através da nossa rede, são os escritórios estrategicamente montados aí e distribuídos em alguns estados brasileiros, nós também sentimos essa redução, tá ok? A procura do consumidor para resolver problemas de dívida. E isso se deu conta por algumas situações. Uma delas, que não é muito bonita, porque tem a ver com o ápice, ao ponto que nós chegamos em endividamento. Então, ou seja, nós chegamos ao mais alto patamar de endividamento com restrição financeira nas famílias brasileiras. É lógico que tudo que entra num ponto de saturação, a tendência é a diminuição. E foi isso que aconteceu. Primeiro, com o isolamento social, fez com que as pessoas pudessem se organizar.
não só com relação às finanças, mas também com as suas prioridades, que seria moradia, alimentação, né, e escola. Isso fez com que muitas pessoas procurassem resolver as suas pendências financeiras e, lógico, dentro do critério, aqueles que mantinham algum tipo de restrição no mercado. Por isso o índice caiu. O outro fator muito importante, não é só a questão cultural, é o índice de desemprego, que é uma outra situação que não é positiva para o nosso mercado brasileiro, mas que também assustou muitos que se encontravam em casa. Primeiro, desempregados. Segundo, com risco de se tornar desempregados. Então, essas pessoas que até então não se preocupavam em resolver as suas pendências financeiras começaram a procurar resolver essas pendências. E aí sim, a ajuda do governo, vindo aí da questão dos pacotes emergenciais, né, que desceram até a população, fizeram com que muitos utilizassem esse recurso para resolver pendências. Isso aconteceu na nossa rede, tá? Foram os primeiros meses que o consumidor acabou procurando as nossas unidades e compondo, né, que seria o primeiro auxílio de R$600, o valor da parcela para entrar em negociação, tá? Eu verifiquei através de alguns concorrentes também, e isso aconteceu dentro do mercado brasileiro. Então, tudo isso contribuiu para uma queda nesse índice. E também nós não podemos deixar de fora o tipo de dívida, né? A dívida inadimplência empresarial, que não é uma dívida necessariamente de consumo das empresas, mas sim uma dívida de estoque, que também vinha caminhando, né? E fez com que surgisse, né, a quebra de 2016 até a pandemia, muitas empresas se tornarem inadimplentes. O auxílio emergencial que veio através das empresas, que é o Pronamp, também ajudou não só a desonerar a folha de pagamento, como também gerar capital de giro para que essas empresas pudessem fazer algum tipo de liquidação ou composição de acordos, né? Então, tudo isso contribuiu. Essa cultura, é o que eu espero, tá, é que ela se mantenha dentro do país, porque nós, infelizmente, perdemos um pouquinho aquele conservadorismo, né, da educação financeira, principalmente quando a gente fala de consumidor pessoa física, tá? Então, pode ser realmente que algo está acontecendo aí de forma positiva. Que ótimo. Caio, Ótimo, João. uma pessoa sem planejamento financeiro, né, que acho que é a descrição, talvez, da maior parte dos brasileiros, assim, né, que a gente vive muito respondendo, né, ao dia a dia, né, o que acontece, os imprevistos. Essa pessoa que ela não tem planejamento financeiro, ela não tem uma reserva de contingência, ela está muito endividada, acrescenta até que às vezes são desbancarizadas, né, não tem acesso a um crédito. E quais as consequências você acredita que essa pessoa pode sofrer em períodos, né, de dificuldade econômica como a que a gente está vivendo, né? E como devem ser os próximos aí, meses, talvez até ano, né? O que você recomenda nesse cenário para essa pessoa? Olha, João, para responder, eu antes, até por trabalhar aí com o segmento consumidor, nós precisamos classificar um pouquinho quem são esses devedores, tá ok? Da forma explanada, parece que não existe alternativa fora bancos. Isso não é verdade. Quem realmente não tem um planejamento financeiro e está tomado com o banco é que passa por apuros. A classe A, podemos falar assim, ela nunca teve problema financeiro, né? Boa parte saiu do país na primeira situação de crise, né? Os que ficaram aqui ainda continuam empreendendo. A classe, podemos colocar, né, B- ou C, até D+, podemos colocar aí, né, que circula o seu salário, o seu rendimento através de contas bancárias. É esse descontrolado que passa a dificuldade. A classe D+, ou aliás, D- ou E, essa não passa problemas, tá ok? O tipo de necessidade de crédito dele é muito fácil. Nós verificamos aí que muitas camadas pobres, elas buscam a sua linha de crédito, não é familiar não, mas sim diretamente aos conhecidos, aos vizinhos, aos parentes do bairro. E aí eu trago até uma informação muito relevante para o canal, que é exatamente aquilo que nós vivemos podemos chutar aí alto, de 30 a 40 anos atrás, que é o crédito fiado. Tá? Isso voltou na crise em 2016,
O pobre, 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 que é isso que nós estamos falando, tá? Aquele que não tem conta bancária, ele está vivendo esse crédito fiado já desde o início da crise. Ou seja, ele acerta lá na vendinha, na loja de materiais, tá? O nome da família voltou a ser importante, mas agora não numa questão municipal, né? Antigamente se zelava o nome da família na cidade. Hoje, agora, se zela o nome da família na periferia. Então, essa pessoa que tem um nome restrito na periferia, aí sim, ele está numa situação complicada, porque ele não circula dinheiro nos bancos, não tem crédito de cartão e perdeu o crédito dele na comunidade dele. Então, você tem que entender que quem está abaixo da linha do padrão médio, podemos dizer assim, né, da classe C, ele tem crédito no mercado e ele sabe conservar isso, tá ok? Então ele não passa tanta dificuldade. Quem passa a maior dificuldade, então, está na classe C. A classe C desorganizada é aquela pessoa que é o tal do devedor contumaz, né? Aquele que não pode ter o cartão de crédito na mão quando vai para o shopping, né? Ele sai gastando sem fazer conta. Essa pessoa hoje, ele está, sim, em situação super complicada. Por quê? Primeiro, o limite de crédito do cartão dele já está todo tomado. Quando não, ele já vem carregando uns juros ali escorchantes, podemos falar assim, né? Porque os juros do cartão de crédito é um juro sem garantia, então é muito alto. Ele está tentando fugir ali das ligações telefônicas dos bancos. Provavelmente deve ter puxado um crédito pessoal ou está em atraso com financiamento de veículo ou de moradia. Então, esse aí que está em dificuldade financeira, o que ele tem que fazer no meu primeiro ponto, tá ok? Não que eu tenha alguma coisa contra banco, tá certo? Mas eles, vamos colocar os principais 5 bancos do país, que, né, nós nem precisamos citar o nome, não é isso, Paulo? Verdade. A ideia aqui não é criar problemas, até porque deve ter muito ouvinte que trabalha numa dessas instituições. Eles acabaram se tornando predadores, tá? De uma forma muito esmagadora perante a pessoa física. Eles chegam primeiro. Como a maioria dos trabalhadores hoje não recebe o salário na mão, e sim através de uma conta bancária, eles acabam chegando na frente, tá ok? E, ao fazer isso, impede que essa pessoa crie qualquer conceito de poupança, que a gente fala. E poupança não estou falando de aplicação financeira, não estou falando de segurar a reserva, que é a pergunta que o João fez. Como é que essa pessoa começa a sair do limbo, vamos dizer assim, né? Então, primeiramente, essa pessoa que antes não era organizada, ela tem que dar um tempo com a dívida bancária, tá certo? A pressão da dívida bancária é muito grande para cima do consumidor, por quê? Porque são dívidas com garantia, a maioria delas, tá? Se não há garantia, é um juros extremamente alto e faz com que o consumidor se desespere. Primeiro, para tentar pagar os juros do cartão de crédito, que eu não aconselho pagar dessa forma. E sim entrar em negociação com a operadora do cartão de crédito, mesmo confessando dívida, se for o caso, para você diminuir a taxa de juros que o banco cobra. É lógico que nesse momento, para diminuir a taxa de juros do cartão de crédito, você vai ter que apresentar garantias reais ou de avalistas, tá certo? São parentes ou pessoas com renda para poder o banco tirar do grau de risco dele e jogar para um crédito pessoal. Agora, se for veículo, se for moradia, infelizmente esses avalistas, fiadores, já estão com problema, tá certo? Já estão aí perturbando a consciência do consumidor. A ideia aqui não é que ele dê calote aos bancos, tá? Mas sim, dialogue com os bancos, e se os bancos não forem flexíveis, mesmo que os bancos vierem a fazer a restrição, que deixe fazer, tá? A prioridade para a pessoa da classe C que está endividada e foi descontrolada é, primeiramente, pegar lá o seu caderno e escrever as suas prioridades, ok? A prioridade de sobrevivência, né, para quem mora de aluguel, está com o aluguel em dia, né? Não é o financiamento que eu estou falando do aluguel. A segunda, né, nós temos que falar sobre alimentação, não é isso? E higiene. Para que você tenha algum tipo, né, de forma de renda, você tem que estar, primeiro, né, com a sua necessidade fisiológica em dia, e ao mesmo tempo, vamos colocar higiene, né? Você tem que estar apresentável para que você consiga, né, trabalhar dignamente ou prestar serviço dignamente.
Terceiro, transporte já foi altamente preocupante, hoje nem tanto, por conta do isolamento social, não é todo mundo que precisa sair de casa para poder ganhar dinheiro, tá certo? Perfeito. Então, esses são os 3 pontos. E o transporte, eu digo que não é o financiamento do carro que vai para a conta, não. Se o carro financiado está sendo cobrado pelo banco, que deixe cobrar, tá ok? Às vezes uma entrega amigável é mais interessante do que você voltar a andar de ônibus. Ou às vezes até comprar um veículo alternativo, como uma motocicleta, algo parecido, tá certo? A ideia é puxar a cinta, diminuir despesas, não pegar o seu rico dinheiro para amortizar juros, não é o momento. E sim, dentro dessa lista, tá ok? Criar. Se você tiver dívida com a escola dos seus filhos, por exemplo, a escola também é prioridade. Porque se seus filhos não estudarem, a família não sai da situação de crise, tá? A longo prazo, não a curto prazo, mas a longo prazo. Então tem que manter a escola das crianças, tá? Tem que manter a moradia e a alimentação. Se você está em dívida com esses credores, entre em acordo imediatamente. Todos os credores, tá, que oferecem esses produtos e serviços são flexíveis. Eles não vivem de juros. E isso é muito importante que o consumidor saiba, tá? E por não viver de juros, eles lucram com a venda da mercadoria, só que eles querem receber. Então, a ideia é você entrar em acordo com esse tipo de credor que mantém o sustento da sua família. Porque enquanto você está pagando e cumprindo dívidas antigas com ele, ele está continuando a te fornecer produtos e serviços. E isso tende a equilibrar o teu orçamento familiar, tá ok? Agora, João Paulo, isso daí é uma questão de equilíbrio, tá? Eu não prestei atenção na sua pergunta, se você quer saber como faz ainda dele gerar uma nova renda. Ou você quer que eu caminhe por essa resposta também? Pô, pode ficar confortável de caminhar. Então vamos lá. Equilibrou suas contas pessoais, tá, gente? Credor não cobra juros, lembre bem, hein? Credor, produtos e serviços não cobra juros. Quem cobra juros é banco, porque banco vive de juros. Equilibrou as contas com os credores, tá? Então nós vamos começar agora a buscar nova renda. Se você está em família, esposa, esposo, filhos, então vamos começar a olhar as habilidades que cada um tem. Geralmente, se nós falarmos sobre a esposa, né, a doméstica, ela sempre vai ter uma habilidade, se não com a cozinha, né, fazendo bolos, né, quentinhas, muitas vezes ajudando a passar roupa, ou uma faxina freelance. Tudo isso cria uma forma de renda dentro da família. Se até então ele mantinha a esposa no lar, agora está na hora dela contribuir. Assim, os filhos que já têm capacidade laboral, ou seja, aqueles que já estão a partir de 16 anos que têm condição, né, de buscar uma renda alternativa, contribuindo com a família, inclusive, né? Por exemplo, no caso dos quitutes, né, dos docinhos, das coxinhas, podem ser desovados, podem ser vendidos através da própria família. Já do trabalhador, se ele cumprir horário todo dia regrado, né, uma jornada de trabalho, né, João, lá na empresa, como é que ele vai criar uma renda alternativa? É simples, né? Todo mundo tem um hobby ou uma habilidade. Ele, por exemplo, pode mexer com ferramentaria, com marcenaria, aos finais de semana ou à noite, tá ok? Fazendo alguns bicos fora a jornada de trabalho, né, que coincidem com aquilo que ele já sabe fazer. Tudo isso aumenta e gera renda. Detalhe, não é para gastar. É uma renda onde todos vão comprar aí um cofrinho, um porquinho e ó, colocar o dinheirinho lá. Em 3 meses suados, se a família toda entrar nessa linha, se você é sozinho, também pode fazer, você vai juntar, ok? Esse recurso. 3 meses vai equivaler mais ou menos, tá, a 10 a 20% da tua renda anual. Aí você tem de recurso para sentar e negociar com o banco. Tá vendo? É onde você diminui a taxa de juros, onde você gera a receita, cria valor de aporte e tende a diminuir a taxa de juros. Tá ok? Isso quando uma família ou pessoas estão endividadas. E lógico, né? Tenta buscar aquele que você tem uma restrição financeira para baixar. Muitas vezes, o nome limpo vai te abrir portas, não só no negócio que você está iniciando, como também crédito bancário
dependendo, você pode estar acertando até o pé no empreendedorismo. Eu já tive aí histórias de amigos, né, que inclusive começaram numa situação complicada de desemprego e se descobriram empreendedores, né? Outros até o contrário. Eu tive um amigo que ele estava em carreira numa multinacional na área de TI, indo muito bem, mas a esposa dele tinha uma habilidade de fazer enfeites para festa de aniversário de criança. E o efeito boca a boca foi tão gigantesco que ele saiu da empresa, pediu demissão, ele não fez nem acordo, ele pediu demissão, abrindo mão de mais de 10 anos de recurso, para sentar com a esposa e abrir, tá, o negócio dele, que ia muito bem para o lado da esposa, muito mais do que a carreira dele. Então, é nesse ponto de vista que nascem os empreendedores, tá? E aí, são empreendedores que acabam se descobrindo, não são empreendedores que vão, né, nesse momento, por necessidade, tá? Lógico, naquela situação ele está buscando uma renda alternativa, tá? Mas assim, creio eu que é uma melhor saída para que a pessoa consiga fazer. Mas você viu, não tem jeito. Educação financeira e disciplina entra nessa regra, tá, João? Não tem jeito. Você vai ter que olhar quais são as suas prioridades e vai ter que cumprir, né, honrando esses pagamentos. Lembre-se que com esses credores que você fez os parcelamentos, você tem que ser pontual, né? Você tem que pagar em dia, porque senão, do mesmo jeito que ele te deu essa condição, você vai perder, tá certo? Você perde esse crédito. E para quem é assalariado, tá aí a recomendação, a coisa mais inteligente não é esperar a data do vencimento do boleto, tá? Eu digo que as pessoas mais pobres possuem uma educação financeira exemplar, Paulo. Olha só que interessante. As esposas ainda, tá? Muitas, né, é que fazem o orçamento da casa. E ela recebe o salário do esposo, do marido ou da família. A primeira coisa que ela vai é para o supermercado. Por isso que nas datas do dia 10, do dia 20, do dia 30, o supermercado está cheio. Porque já é um hábito que vem de avós, de pais para filhos, né? E que faz com que o supermercado fique lotado. É por conta desse orçamento. Ela recebe o dinheiro, ela já quer desonerar. Ela já tem o valor do salário dividido para fazer a alimentação. Assim ela paga a conta de água e de luz também. Então ela não está vendo data de vencimento de boleto, ela recebe dinheiro e liquida. Essa é a educação financeira mais inteligente. A classe C se perde, porque quando ele olha a data do boleto, ele acha que é uma vantagem pagar naquela data do vencimento, não é isso? Que é um hábito que vinha da época de inflação que nós tínhamos há 30 anos atrás. Olha só que engraçado, naquela época ninguém queria tirar o dinheiro da aplicação para pagar antes, não é isso? Era uma vantagem o dinheiro que estava aplicado. Hoje se comete um erro gravíssimo porque traz o hábito de fazer isso, só que se esquece que teu dinheiro está na conta parado lá, não está rendendo nada. Aí você esquece a data do pagamento do boleto, o que vai ter em primeiro momento? A mora. É a multa mora e os juros mora. Por mais que seja pequeno ali diante ao Código de Consumidor, mas já vai te descapitalizar. Então, o que é mais inteligente, que eu digo a essa senhora, o que ela pega? Ela pega as contas do mês e prega lá na geladeira, lá com imã. O esposo chega com o salário em casa, ela pega e, ó, pau, vai na casa lotérica, paga todas, num dia só. Ela fica livre de conta. E tudo que ela consegue no mês, vai onde? Vai lá pro cofrinho, vai lá pro porquinho. Tá vendo como o pobre, ele sabe muito mais educação financeira do que a classe média, podemos dizer, na classe C em diante. Interessante. É um ponto de vista bem ampliado, né? Eu tenho aqui uma pergunta seguinte, já é o cenário em contrapartida, né? Aquele que tem, você chegou a falar da classe A, alta renda e tal. Então, faz um pequeno resumo dos diferenciais, né? Em contrapartida, aquele que possui um controle financeiro e que tem reservas de emergência, né? Que é uma coisa bem indicada na educação financeira, possui créditos em todos os bancos e tal, tem uma vida assim financeira bem controlada. E quando vai enfrentar uma crise dessa, o que ele passa? Ele passa dificuldades também ou não necessariamente, porque ele está bem controlado? Isso aí você praticamente respondeu. Paulo, na verdade, todos nós passamos. É complicado a gente estar num país que passa por crise e não ser afetado
de uma forma direta ou indiretamente, todos nós somos afetados. Inclusive, o primeiro impacto é a própria inadimplência, tá? Não me parece, mas quando se fala que a gente tem aí 50%, 60% das famílias endividadas, mesmo nós que estamos com a renda estabilizada, tem um certo patrimônio, tem um recurso guardado, nós vamos pagar o preço sobre isso. Esses 40, 50, tá? Não se ganha no judiciário, apesar de nós aqui fazermos um trabalho de recuperação de crédito, tá? Essa desoneração não vai acontecer no judiciário. Entendeu? Ela não acontece por lá, não é sujando o nome que você vai receber o dinheiro. Mas como que a economia vai girar esse recurso? É lógico, ela vai aumentar o preço. Então, ser inadimplente não é algo positivo. Então, essa cultura de que eu estou bem, mas eu não me preocupo, essa passividade não é legal. Boa. Ok? Por quê? Porque afeta o bolso de todos. Né? Por exemplo, se a gente falar sobre dívida educacional, né? Não importa se você está pagando em dia a sua escola, se o restante da turma da sala não está, né? A prestação da escola dos seus filhos vai aumentar de qualquer forma. Por quê? Porque existe um mau hábito dos demais que empurra a inflação daquele serviço, tá certo? Perfeito. E aí a gente acaba falando sobre o quê? Sobre esse impacto financeiro, tá? De uma forma oculta, vai corroendo a sua reserva e é preocupante, porque a sua estabilidade financeira muitas vezes é de um emprego e é um salário. O seu salário pode não ser corrigido ou elevar na medida de que a inflação sobe. Tá? E essa inflação não é uma inflação medida pelo IGPM, não é medida pela FGV, não. É aquela inflação que você vê lá na gôndola do supermercado, no aumento da prestação da escola do seu filho, do transporte, do aumento da gasolina, tá? Tudo isso é o que vai corroer, né? Então nós temos que pensar, mesmo quem está bem, que não é um bom negócio quando a economia vai mal do país, né? É como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo. É mais ou menos isso. Não adianta você querer ganhar mais se os preços sobem mais rápido do que o que você ganha, né? Então, você fica aquele ciclo vicioso. Agora, o que fazer nesse momento, né? Nesse primeiro momento, lógico, é tentar segurar suas reservas o máximo possível. Porque emprego é uma coisa muito engraçada, né? Muitas pessoas que estão na classe B se sentem estáveis porque estão empregados, mas esquece que o seu empregador é um empreendedor. É um empresário que está ali, ó, naquela gangorra, né? Tá? Hora sobe o negócio, hora cai, seca, né? A pandemia está aí. Muitas vezes lacraram um comércio, lacraram um negócio, tá certo? E mesmo pessoas que estavam estabilizadas ficaram desestabilizadas, né? Então isso mostra que emprego não é garantia de renda. A inteligência, a sabedoria aí do pai de família tem que ser na sua poupança, nas estratégias, na forma que ele investe o dinheiro dele para garantir o sossego da família. Tá? E é dentro dessa linha que apenas estar empregado não quer te dar não quer dizer que você tem uma garantia de nada. Pelo contrário, eu acho até que o risco é muito maior do que de quem você empreende. Porque o empregador é um só, não é assim? Você tem 50% de chance de estar empregado e 50% de ser demitido no dia seguinte, não é? Então, você falou sobre essa questão empresarial, é muito pertinente, que eu até outro dia estava refletindo sobre o ramo de calçados, né? As pessoas pararam de andar, entre aspas, né? Então, esse ramo de calçado foi afetado também, de roupas e tal. Então, se a pessoa trabalha no ramo de calçados, mesmo estando estável, como você falou, a empresa dela pode ter problemas de venda absurdos, né? Porque as pessoas pararam de andar, de circular e de gastar sapato, entre aspas, né? Muito pertinente a sua abordagem macro, né? Muito legal. Quando a gente vê de educação financeira, mais uma vez, Paulo, eu tento tratar dentro de uma situação micro e macroeconômica também. Porque seria, digamos assim, uma hipocrisia a gente se preocupar conosco, né? E esquece que a gente vive em sociedade, no coletivo. Não existe ninguém hoje que tenha vida social de crédito, e essa é a página que nós estamos falando, né? Crédito e cobrança, né? Ou crédito e recuperação de crédito, e que viva de forma isolada, lá no mato, né? Não precise de crédito, né? Vive da terra. É difícil, todos nós estamos vivendo em metrópoles, em cidades populosas, em capitais, tá? E não há uma outra forma de pensar a não ser macro também. Então esse negócio, estou cuidando do meu problema do vizinho, não está certo,
tá? Se nós todos não tivermos uma consciência, né, de repartição, nós vamos entrar numa crise, que é o que já aconteceu, uma crise social muito grave, né? E aí não é uma questão de divisão, né? Tá vendo? É a gente pensar de que eu tô bem, mas minha empresa que eu trabalho não tá bem, né? Às vezes eu estou bem, a empresa vai bem, mas a empresa que minha esposa está trabalhando não vai muito mal, né? Então isso também, né, dentro da família contribui, né, anulando ou diminuindo a receita familiar, né? Então eu acho que não existe um quadro estável mesmo para aquele que tem reserva. E hoje eu não sei, viu, João, você aí, mas quem está dizendo que está ganhando muito dinheiro no mercado financeiro, olha, eu não vejo muita gente ganhando, não, viu? Existem alguns oportunistas ainda que ficaram, mas o ganho pós-crise 2016 agora é para quem está na produção, para quem está apreendendo, quem está vendendo, tá? Quem está ali no mercado financeiro, na ciranda, tá ruim. Principalmente com esse governo que a gente tem, tá? Esse governo aqui só apertou a Febraban, né? Não é isso? A taxa de juros desse novo governo praticamente se manteve equilibrado. O que aumentou foi só a inflação mesmo, mas a taxa de juros, olha, eu acho que foi uma das mais baixas que a gente teve aí há coisa de 20, 30 anos, hein? Sim, com certeza. A mais baixa. Fora a oferta Bateu de aí, crédito, né? pontos excelentes que você levantou, Caio. Espero ter respondido a sua pergunta, Paulo. Com certeza, claro. Ficou perfeito. Abordagem completa.